então bora lá pegar a estrada aqui com o Hyundai Azira. Por ser um motor V6, eu considero ele um carro econômico, fazendo uma média de fazer o nosso famoso teste de 0 a 100 aqui do canal. 1, 2, 3, vai! Bom, eu vou gravar aqui entrando na estrada para vocês verem o desempenho. Estou uma média de 50 km por hora e agora eu vou pisar. E já pega 140 assim, ó. A vantagem é que você consegue tirar o bujão magnético que retém as limalhas. E aí, quando não faz essa limpeza, por mais que você trocou todo o óleo 100%... Então isso é uma coisa que vocês precisam se atentar, porque é metade da FIP pelo menos para arrumar. As pontas do pneu, elas estavam ficando mais gastas. Até para você ter uma ideia se vai caber na sua garagem, tranquilamente... e abrir o porta-malas por aqui. Já vi muita gente em grupo de Azira quebrando a cabeça, falando que o porta-malas estava com defeito. Olá amigos aqui do canal automotivo Coração Mecânico, meu nome é Lucas Basso, jornalista automotivo, e no vídeo de hoje trouxe essa máquina aqui para vocês, essa lenda Azira 2011, na minha opinião um dos modelos mais bonitos já fabricados do Hyundai Azira. E esse vídeo é um pouco diferente aqui do canal, apesar desse canal ser o canal com as avaliações automotivas mais completas e mais bem detalhadas aqui do YouTube. Esse Azira aqui em específico, ele é meu, já faz mais de um ano que eu tenho o carro, e é um carro que eu peguei assim com bastante detalhes para fazer, por um valor até abaixo do valor de mercado. Então é um vídeo que eu tenho propriedade para falar aqui para vocês de diversas informações extremamente importantes sobre manutenção, dicas de compra, peças. É um vídeo bem detalhado porque além de várias e uma enxurrada de coisas que eu tive que fazer nesse carro aqui, a maior parte das manutenções aqui eu fiz eu mesmo em casa. Então é um vídeo que vale a pena aí você sentar no seu sofá, ligar na sua televisão e assistir com calma. Se você pensa em comprar um Azira como esse, vale muito a pena você assistir esse vídeo, conteúdo que você não vai achar em lugar nenhum aqui no YouTube. Depois você vai voltar aqui nos comentários e me agradecer por esse vídeo que vai te salvar de muitos apuros aí que você poderia estar passando e até mesmo, ó, de economizar bastante. Para você que está chegando aqui agora no canal, apesar de a maioria dos carros que eu gravar aqui não são meus, eu sempre vou buscar diversas informações, pontos positivos, pontos negativos, vídeos de manutenção, para acoplar tudo num vídeo só e trazer as informações mais detalhadas para você que gosta desse conteúdo automotivo ou para você que pensa em adquirir determinado veículo. São vídeos realmente muito completos e eu me esforço ao máximo para trazer o melhor aqui para vocês. Então não se esqueça, já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho ao lado. Bom, então sem mais delongas, bora apresentar aqui para vocês essa frente imponente do Hyundai Azira e mostrar todos os detalhes para vocês. E aqui na parte dianteira do carro eu já começo com uma dica extremamente importante que, apesar desse Azira aqui ser um sonho de consumo meu, eu sempre fui louco nesse carro aqui. Eu não tive essa dica sobre isso e eu não vi nenhum canal no YouTube falando sobre isso, porque antes de ter o carro eu pesquisava muito, vi trocentos vídeos sobre esse carro aqui, mas nenhum comentando esse detalhe extremamente importante. Um grande problema que ninguém comentou isso a respeito é a questão das peças de acabamento, principalmente para-choque dianteiro e farol. Por quê? O Azira anterior a ele, que foi fabricado até 2010, eu só não estou me recordando agora o início que ele chegou no Brasil, não me recordo se foi 2007 ou 2008, mas eu vou colocar aqui na legenda do vídeo. Esse Azira que chegou aqui no Brasil, ele foi fabricado de 2007 até 2010 e vendeu pra caramba. Então ele teve todo esse período de fabricação, ou seja, é um modelo que ele tem muitas unidades no mercado, foram um longo período fabricado, então tem muito mais peças de acabamento. Depois foi fabricado o Azira 2011, que é esse daqui em específico, e que na minha opinião é a versão mais bonita do Azira e mais bem ajustada. Por quê? O Azira antigo, antes do dele, que é até 2010, eu acho que ele tem uma aparência assim de tiozão, e o Azira acima dele, que é o Azira 2012, ele já é um Azira assim muito futurístico, né? Parecido até com o Hyundai Sonata, enfim. É um Azira que, na minha opinião, esses 2012 acima, é o típico de carro de clipe de funk, sabe esses carros ostentação, esses carros de jovem, meio com um visual diferente, né? O farolzão vindo até aqui atrás. Então assim, eu particularmente não gosto, tá? Lógico, é um baita de um carro, tá? Não tô desmerecendo de forma alguma. Como eu sou chato, eu particularmente acho essa versão aqui
a mais bacana de todas. Mas aí entra um detalhe, ela só foi fabricada de 2010 até 2011, ou seja, um ano de fabricação. Então as peças de reposição no mercado são difíceis. Algumas peças são as mesmas do modelo anterior. Então, por exemplo, algumas peças de mecânica, partes de acabamento interno são as mesmas, mas para-choque, frisos, farol de milha, grade dianteira, isso tudo só é específico desse modelo aqui. E isso complica um pouco no quesito bolso. Eu não tive essa informação antes de comprar o carro, apesar de que era esse modelo aqui que eu queria de qualquer forma. Então eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês da frente mais de perto e eu vou comentando sobre isso. Muita coisa aqui que vocês têm que tomar cuidado. Bom, mostrando os detalhes aqui da frente do carro para vocês, a primeira coisa que eu queria comentar é a respeito dos faróis, tá? Um par de farol desses, pelo menos na época que eu tô gravando o vídeo, o pessoal tá pedindo de R$ 1.500 a R$ 2.000 em cada lado. Tá? Ou seja, você vai gastar aí, se você for comprar um usado, se você bater, de 3 a 4 mil reais no par dos faróis. Até uma coisa que eu ia comentar com vocês, o pessoal da concessionária aqui da minha cidade, que é a Hyundai aqui de Indaiatuba, eles têm esse farol original novo lá para vender na Hyundai de Indaiatuba. Só que agora que eu falar o preço, vocês vão cair duro, né? Cada lado, R$ 11 mil. Ou seja, 2 faróis, um par de farol, R$ 22 mil novo na concessionária. Eu ia adquirir com eles porque eu comentei com ele, o meu farol, ele tava todo amarelado, os LEDs queimados, inclusive eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Por isso que eu falei, esse conteúdo aqui você não vai achar em outro lugar. Eu vou mostrar lá dentro que eu tenho as peças guardadas, o que eu fiz para substituir os LEDs do farol. Estou colocando aqui na tela agora um vídeo dele aceso à noite, vocês podem ver os detalhes aí. Eu coloquei substituí essa barra de LED que eu já vou mostrar para vocês. Aqui eu tirei, que é original. Coloquei atrás aqui onde tem os pingos em volta do projetor um LED também. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho mais um guardado, já vou mostrar no vídeo aqui para vocês. A seta, né? A seta sequencial. Acoplei junto com a lanterna, depois eu vou mostrar também os detalhes para vocês. Bom, voltando aqui pro vídeo, então para vocês terem uma ideia, o rapaz falou assim, um amigo meu lá, falou assim, ó, eu tenho aqui para você 2 faróis da Hyundai original, você quer? Fazendo um preço bom me interessa, porque como eu falei, tive que mexer inteiro nesse farol, tava um estado assim, uma calamidade quando eu peguei. LED sem funcionar, vidro todo embaçado, amarelado, enfim. E aí ele falou pra mim, né, ele falou assim, olha, eu vou conversar com o gerente aqui da concessionária, porque esse farol aqui já tá encalhado, acho que desde que o carro saiu aqui de fábrica, né, que eles receberam par de faróis lá. Então, o preço dele aqui, o par tá saindo 22 mil reais. Eu falei, vocês estão malucos? Eu falei pra ele, viu? A FIP do carro, na época, pelo menos, era 45 mil reais, eu vou pagar 22 mil num par de farol? Falei, só maluco, vai ficar encalhado faz tempo. Ele falou, eu sei. Bom, conversa com o gerente aí, vê se ele consegue fazer um preço bacana pra mim pra pagar à vista, que eu me interesso. Imaginei que o cara ia falar, não, te faço 5 mil, né, no máximo, que seria disposto a pagar por um farol novo, original da Hyundai, com projetor, enfim. Seria o limite, já seria um absurdo pagar isso, né? Aí ele conversou com o cara e falou assim, olha, o que dá pra fazer no máximo é 16 mil reais o par. Eu falei, bom, então esquece, vai ficar aí. Até fiz uma proposta, falei, ó, 4 mil eu levo os dois, 2 mil reais cada um. Ele falou com o cara foi pensar e falou assim, não dá pra fazer. E tá lá até hoje, até se alguém tiver interesse em pagar 16 mil reais num par de farol, tá lá na concessionária da Hyundai de Indaiatuba. Então é isso que eu quero dizer pra vocês aqui. Essa parte de peça é difícil de achar e é caro, tá? Parte de acabamento do Azira 2011 em específico. O para-choque dele, eu troquei, ele estava aqui, ó, isso que uma outra dica que eu quero dar para vocês. Como ele é um carro que ele é comprido e ele é baixo, aqui raspa muito aqui na frente, aqui embaixo. Então, com o tempo que vai raspando, você acaba detonando aqui as presilhas do para-choque. Quando eu peguei o carro, eu vou ver se eu acho uma foto para colocar aí na tela para vocês. O para-choque que estava nele estava com as travas quebradas dos dois lados. E o cara fez um serviço, acho que ele deu uma batidinha na frente e aí estourou tudo. E o cara fez um serviço extremamente porco, tinha cola escorrendo até aqui, uma cola verde por dentro, então, todo desalinhado, enfim. Então eu queria trocar esse para-choque. Usado, completo, assim, com os frisos, com farol de milha, o pessoal tava pedindo 4 mil reais, tá? No Azira 2011. E se achar? Eu consegui achar, eu levei muita sorte mesmo. Eu achei uma distribuidora que importou esse para-choque direto da Coreia. Eu sou aqui de Indaiatuba, interior de São Paulo. Eu fui buscar em Cotia com o carro esse para-choque. Quase não cabe, eu tive que ir com o teto solar aberto, deitar o banco e
com a ponta dele, a lateral ali, para fora do teto. Fui lá buscar, paguei R$3.000, para-choque novo, original da Hyundai, mas era o único que eles tinham, sem previsão de ter mais. Então isso é uma coisa de acabamento que realmente, inclusive seguro, às vezes compensa você fazer só um seguro para perca total, que é acima de 70% do valor, que você bateu a frente do carro, estourou os airbags e quebrou o farol, grade aqui, já é PT no carro. Só 22 mil, você exige peça original da concessionária, 22 mil um par de farol mais para-choque. Inclusive sobre o para-choque, falei com o pessoal da Hyundai, eles disseram que havia possibilidade de encomendar esse para-choque na concessionária, só que eles iam trazer direto da Coreia, tá? O para-choque. Ou seja, o custo eu até achei que, se fosse ficar só nisso, até que estava razoável. R$3.500 o para-choque. Razoável que eu digo assim, para o padrão do carro, né? Você vai comprar um para-choque de um Celta, você vai pagar R$200, R$300. Esse aí você paga 3 mil, que eu paguei com a importadora. Mas enfim, 3.500 na concessionária. Porém, tem um detalhe, eles iam mandar importar da Coreia, a expectativa para chegar é no mínimo 3 meses, e assim que chegasse teria, né, todos os impostos do nosso querido país, que provavelmente poderiam sair o dobro do valor, sem prazo máximo de entrega, no mínimo 3 meses para chegar. Então são esses detalhes que vocês têm que se atentar no carro. Outra coisa, isso aqui não é uma peça inteiriça, uma peça só. São várias peças e todas essas peças são vendidas à parte. Então é 700 aqui, é 1.000 ali. Vou dar um exemplo para vocês. Grade dianteira. Isso aqui é uma parte só, que é o friso do capô. Esse friso meu estava quebrado, estava colado, eu paguei R$700 no Mercado Livre. Essa grade aqui ela é dividida em dois, então esses dois gomos aqui é uma peça e esses dois de baixo é outra peça, tá? Perdão, acho que só essa de baixo é uma peça e essas três do meio são outra peça, mais o friso. Tampa do esguicho é uma peça à parte, ela não vem com o para-choque. Friso cromado é uma peça à parte, ela não vem com o para-choque. E se não me engano, não, acho que nesse caso vem o friso e mais esse acabamento de plástico aqui. Como eu desmontei esse para-choque todo, eu acho que eu tenho fotos aí que eu tô passando para vocês, eu desmontei toda essa frente, eu mesmo montei, eu mesmo alinhei, só a parte de pintura que eu levei desmontado para o pessoal fazer a pintura para mim. Mas aqui tudo que vocês estão vendo, esses frisos, foi tudo eu que coloquei. Lixei esses faróis de milha também, mas enfim. Friso, aqui tem o milha, tem a capa do milha, que é outra peça. Essa saia aqui embaixo, que tem aqui, que é inteiriça, é outra peça. Então aqui, ó, só de peça que faz o conjunto do para-choque, você tem os dois guias do para-choque, você tem os dois milhas, você tem as duas capas dos milhas, você tem essa parte de baixo aqui, que é essa entrada de ar que é encaixada atrás, você tem 3 peças da grade, 2 tampinhas de esguicho. Então cada coisinha dessa se quebra, se você dá uma batida, custa caro e é difícil de achar. Falando a respeito do farol, o que eu fiz aqui? Esse farol ele estava todo amarelado e os LEDs não estavam funcionando. Então o que eu fiz aqui? Eu desmontei todo o farol, eu descolei essa lente, eu estava quase desistindo, quase que eu quebro isso daqui. Aqui, em volta desse acabamento, que vai aqui, isso é do original do carro. Parece, sabe aquelas pulseiras que você coloca no braço, que se você estrala ela, ela fica fluorescente? Parece isso daqui. Isso daqui é o que faz o efeito da barra de LED no carro. Ela não tem o LED, tá? O que acende ela é isso daqui, ó. Isso daqui é como se fosse uma ferradura que tem pingos de LED e eles vão aqui atrás, em volta do projetor. Isso daqui é o original que vem no carro. Esse daqui tem um pingo de LED, esse fio que tem aqui, ó. Ele tem um pingo de LED e ele vai encostado na ponta disso daqui. E aí, a hora que ele acende, ele reflete e clareia esse canudo inteiro. E aí ele acende, tem esse efeito aqui. Como do outro lado estava queimado todas essas luzes e esse daqui, que é o pingo de LED que faz essa faixa, eu troquei, eu colei aqui uma faixa de LED que tem a seta sequencial, e aqui atrás dos pingos eu tirei essa peça aqui e eu coloquei no lugar essa peça aqui de LED que eu comprei no Mercado Livre. Isso daqui você não vai achar em lugar nenhum aqui do YouTube falando a respeito. Isso aqui eu fiz com a ideia da minha cabeça, que eu vi um anúncio no Mercado Livre dessas barras de LED, mas essas barras de LED, elas são para colocar, tira essa lente de acrílico e você cola na frente aqui do farol, não é para você embutir atrás, desmontar todo o conjunto do farol. Como eu queria que ficasse um negócio original, eu tirei essa peça aqui, que fica aqui atrás desse conjunto, em volta do projetor, e no lugar dela, podem ver que ela encaixa perfeitamente aqui, ó, tá vendo? Essa é a peça original que tem lá atrás. Eu tirei e coloquei essa. Isso tudo eu fiz da minha cabeça, tô vendo se tem fotos aí, porque tava queimado os LEDs, tava queimado essa barra de LED aqui, e
eu não ia comprar um farol novo na concessionária e talvez um usado estaria tudo queimado também. Como eu queria deixar impecável, eu troquei tudo e fiz tudo sozinho. Tem gente que faz, que são especialistas nisso, que desmonta o farol, coloca a seta sequencial, mas enfim, queriam me cobrar R$3.000 dos 2 faróis para fazer isso, então eu acabei fazendo eu mesmo, que eu gosto de mexer com essas coisas que vocês já perceberam já. Enfim, lente do farol, o que eu fiz? Comecei lixando com a lixa 80 a seco, fui até a lixa 5000 da 3M, que é a lixa d'água mais fina que existe. Depois fiz o polimento, lavei e passei o vitrificador V-Lite da Vonix e ficou impecável. Ele não tá amarelado, tá? Se tiver dando um efeito de amarelado na câmera, é por conta dessa cola que eu usei aqui, desse silicone que eu usei para colar essa fita de LED, que até ficou um pouco porco esse serviço aqui. Ele dá uma refletida e dá a sensação que tá um pouco levemente amarelado, mas a lente tá impecável. O farol de milha também. O farol de milha, ele é um acrílico, ele não é vidro, e ele tava todo craquelado, todo amarelado. Eu comecei na 80 e fui até a 5000. Foi serviço para 2 dias direto, só mexendo com isso. Então é um carro que muitas das coisas, se você vai fazer você mesmo, você economiza um baita de um dinheiro, porque se tudo que você tiver que fazer nele, você ficar mandando alguém fazer, você vai falir rapidinho, porque é um carro que é caro para mexer. É caro, isso você pode ter certeza. Voltando aqui nesses detalhes, como eu falei, o milha dele é original, eu fiz todo o lixamento, isso daqui não dava nem para enxergar lá dentro de tão amarelado que tava. Outra dica importante que eu queria dar para vocês: muitas vezes quando nós vamos comprar algum produto, ou até mesmo em um restaurante, alguma coisa do tipo, a gente sempre fica com receio de ir em certo restaurante, porque acha que é mais chique, acha que é mais caro, e nem sequer pergunta o preço, fica com receio de perguntar o preço. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem coisas que acabam compensando você comprar na concessionária. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu precisava da guia do para-choque, que a que estava original estava toda colada, estava uma porquice que só. Mercado Livre, o dobro do preço. Fornecedores de importadora, o dobro do preço. Na concessionária eu paguei R$180 o par das guias do para-choque, muito mais barato. Outra coisa, esse para-barro aqui, que tem aqui dentro, não sei se vai dar dando para focar, eu comprei ele direto na concessionária. Eu tinha comprado numa empresa grande aqui de São Paulo, que é famosa por mexer com peças da Hyundai. Eu não vou falar o nome aqui para não ter problema, até porque eu já tive dor de cabeça demais com eles. Quando chegou a peça, chegou rachada e cheio de rebarba. Sabe quando você molda o plástico e ele fica com aquelas rebarbas parecendo um Tupperware frajuto da 25 de março? Essas entradas de ar aqui, que tem aqui laterais, todas fechadas, sim, de péssima qualidade mesmo. Então eu mandei devolver, tive uma dor de cabeça terrível. Vocês já sabem que eu sou pouco estressado, né? Então assim, tive que mandar devolver, comprei direto na concessionária e quando fui ver era mais barato do que o valor que eles me venderam. Então tem coisas que você que tem um carro desse aqui ou pensa em comprar, essa é a principal dica que você tem que colocar na sua cabeça. Cote em vários lugares os preços, tanto de serviço, de mão de obra, quanto de peça. Às vezes tem um lugar que faz o trabalho melhor, ou então que tem uma peça original, como por exemplo na concessionária, que você acaba achando que é mais caro e no final às vezes sai mais barato. Ou então a diferença de preço é pouca. Então hoje em dia, como tem muita falsificação, o pessoal está falsificando peça a rodo. Eles conseguem imprimir o selo original e colar na embalagem. Compra na concessionária, porque é garantido que você não está comprando uma peça falsificada. Lógico, se for uma diferença de preço absurda, mas você não vai comprar. Mas se você vai comprar, por exemplo, vamos supor que o guia do para-choque no Mercado Livre fosse R$200 o par e na concessionária fosse 250, é melhor você comprar na concessionária, por mais que é R$50 mais caro, você tem a garantia de que você está comprando uma peça original, a não ser que você confie muito no fornecedor que está te vendendo a peça. Então essa é a dica que eu quero te dar. Para qualquer carro, mas principalmente esse carro que as manutenções são um pouco mais salgadas e as peças são bem mais caras, busque sempre fazer uma cotação com calma, com tranquilidade, pesquise diversos fornecedores para você garantir um melhor preço e não só isso, a qualidade da peça. Voltando só a falar aqui a respeito dos faróis, esse farol aqui, ele tem a luz alta dele, é uma luz halógena comum. A luz do farol, ela é uma luz com projetor em xenon, tá? É um xenon a lâmpada dele. A lanterna seria esse fecho de luz que tem aqui e esses pingos que tem em volta do projetor. E a seta está aqui. Aí eu deixo até no vídeo uma imagem dele à noite. Vocês podem ver primeiro a luz de LED. Depois disso tem o projetor, que é o farol.
E o farol alto, que é uma luz halógena, eu coloquei uma luz super branca. E a seta do carro, que eu coloquei essa faixa sequencial, mas hoje, originalmente, é só aqui no canto uma luz comum halógena. E tá aqui um outro detalhe importante, esse carro aqui ele saiu em 2 versões apenas, que eu vou dar mais detalhes para vocês, mas por escrito, né, em tabela de valores, enfim, não tem nada que distingue uma versão da outra. Então, essa daqui que é a versão mais completa, que o pessoal chama de versão Infiniti, porque tem o conjunto de som Infiniti, o pessoal costuma pedir um pouco acima da FIP, justamente por ser uma versão mais completa que a outra. Então o que ela tem? O esguicho no farol, ela tem o projetor no farol, tem teto solar, tem subwoofer, enfim, é uma versão mais completa. Outra coisa que encarece um pouco a questão das peças. O Azira 2008 até 2010, ele não tinha essas faixas de LED, não tinha esses pingos de LED, era um farol sem esses detalhes, era só uma luz halógena e farol alto. Farol de condução normal, assim como esse daqui, nas versões comuns era uma luz halógena também, e na versão mais top, que é a Infiniti, tinha já o projetor, mas ela não tinha esses pingos de LED e essas faixas para encarecer a manutenção ainda mais. Queimou uma lâmpada, queimou uma lanterna, era só tirar por trás e era mais fácil de trocar. Esse daqui, se queimar uma faixa dessa ou um pingo desse, você tem que já esteja ciente que você vai ter que desmontar o farol inteiro. Só fazendo um comentário aqui sobre o esguicho do carro, que eu esqueci de mencionar. Esse aqui é o esguicho do limpador de faróis aqui do Azira. Perdão da palavra, mas isso daqui é uma merda, é uma bosta para dar problema. Então eu optei por tirar, eu colei essa tampinha aqui com uma cola para motor, então não solta nunca mais daqui. Quais são os 2 principais grandes problemas disso daqui? O primeiro lugar, sem dúvidas, é a questão de vazamento. E o problema é que o reservatório desse esguicho do limpador de farol é o mesmo reservatório que o limpador dos para-brisas. Então, começa a vazar, você perde a água muito rápido do limpador. Segundo problema, essa tampinha, originalmente, ela é presa nessa lateral aqui desse esguicho. Isso daqui, ele levanta quando você aciona, inclusive esse aqui tá até emperrado, mas ele sobe isso daqui, levantando junto a tampinha, mais ou menos até aqui assim, para jogar água nos 2 faróis. Tá vendo aqui que ele faz esse movimento de subida? É que ele tá engripado, mas ele sobe. O grande problema é que essa tampinha acaba caindo. Já vi vários veículos sem essa tampinha porque solta desse pontinho aqui e ela cai, você perde no meio do caminho. Então, para resolver esse problema, eu arranquei todo o conjunto de mangueira, essa e do outro lado, o outro limpador, e ali embaixo no reservatório de água, ele tem uma pontinha dessa daqui, que é para sair a água das mangueiras para vir para esses esguichos. Então eu peguei essa ponta, como eu tirei a mangueira, eu passei um monte de Durepox aqui em volta e dentro, lá no reservatório de água. Então eu nunca mais tive problema de vazamento e nem de falta de pressão de água. O meu um lado tava sem essa peça, tava só essa peça de baixo aqui, tava um buraco, e essa aqui ainda tá completa, mas tá totalmente engripada. Então eu optei por tirar, tá aqui guardado. Apesar de ser um charme pro carro, útil mesmo aqui pro Brasil não é. Realmente não tem utilidade nenhuma. Isso aqui é para país que tem neve, enfim, ou se você vai pegar estrada de terra, poeira, lama durante um período noturno que vai precisar bem da iluminação do farol. Mas sinceramente, para uso urbano, uso em estrada comum, isso daqui é totalmente inútil, é mais um charme do que tem utilidade. Para evitar toda essa dor de cabeça, arranquei tudo do sistema e colei a tampinha aqui para não perder. E se a frente desse carro já te impressiona por toda essa robustez, por toda essa imponência e essa beleza, o motor desse carro aqui vai te agradar mais ainda. Bora lá conferir comigo então o coração mecânico dessa máquina. E aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do que um motor 3.3 V6 aspirado com 256 cavalos. É muita força. Eu vi alguns vídeos no YouTube aqui de pessoal, dono de Azira, que levou para passar no dinamômetro, que deu mais de 210 cavalos de roda. É um motor extremamente forte, extremamente robusto. Questão de manutenção, é um motor confiável. Eu já vou entrar nesses detalhes mais para frente, só passando alguns dados aqui para vocês antes. Ele é um motor com corrente de comando, nada de correia dentada, muito menos correia dentada banhada a óleo. Então é um motor confiável, um motor antigo,
que é usado, logicamente, com litragens diferentes, mas enfim, é usado na Santa Fé, é usado na Veracruz, é usado no Azira antigo, apesar desse daqui ser o Lambda 2, uma versão diferente, mais atualizada, porque o motor do Azira anterior a esse daqui, ele tinha 245 cavalos e o câmbio automático de 5 marchas. Esse daqui já é um motor com 256 cavalos e o câmbio automático de 6 marchas. Além disso, é um conjunto bem mais ajustado, então realmente é aqui onde você pega bobo na estrada, onde você pega esses carros com motor turbo aí e dá um baita de um trabalho para eles. Para vocês terem uma ideia, eu voltando outro dia na estrada com ele, tinha um cara com uma Porsche, eu tava uma média aí de uns 140 mais ou menos, cara com uma Porsche Macan, e para quem não sabe, antes que o pessoal vai falar que eu tô falando besteira aqui, a Porsche Macan, desses modelos mais novos, ela tem 3 versões. Ela tem a mais fraquinha, que acredito que seja essa que o cara tava usando, fraquinha entre aspas, né? Essa mais fraca da Porsche é um motor 4 cilindros 2.0 turbo, ela tem a V6 biturbo, que é um canhão, mas enfim, essa versão 4 cilindros turbo, que é a mais fraquinha para uma Porsche, né? Não é um carro que anda ruim, mas para uma Porsche é a mais fraquinha. E o cara veio, eu tava uns 140, 150 na estrada, ele veio dando farol atrás. Eu abri para o cara passar, ele passou, acelerou, na hora que ele acelerou eu joguei de volta e pisei atrás dele. Eu sei que bati uns 220 ali no velocímetro, ele não aguentou, jogou o carro pro lado, deixou eu passar e o Azira, ó, só marcha para frente, vamos dizer assim. Tava empurrando ele e assim, colado na bunda até que o cara não aguentou mais e deixou passar. Logicamente, se fosse uma Porsche Macan V6 biturbo, não teria nem condições pro Azira. Mas por ser um 2.0 turbo, aqui não faz feio, viu, pessoal? O negócio tem força e a força aqui é bruta. Não é força através de um turbinho, não, de uma turbina. É um motor 100% aspirado, V6ão com 256 cavalos. Só para vocês terem noção, ele tem um peso-potência de 6,19 quilos para cada cavalo. Ou seja, é força de sobra que não acaba mais. Abaixo da casa dos 10 já começa a ficar um pouco divertido. Próximo dos 8 já fica bem melhor. Agora 6,19 quilos para cada cavalo é muita coisa. Com um regime de torque máximo de 31 kgfm e um torque específico de 9,3 kgfm. Realmente é um motor que não faz feio. E falando a respeito de manutenções, tá? Que é um detalhe que eu queria dar para vocês de dicas. Esse carro aqui, como eu falei, é um motor extremamente robusto, motor confiável. Então você cuidando bem dele, fazendo as manutenções básicas, você não vai ter grandes problemas. Problema maior, ao meu ver, é a questão das peças de acabamento, tá? O consumo dele eu vou falar durante o test drive, que eu vou fazer com vocês no final do vídeo. Isso é uma coisa até que me surpreendeu pela questão do consumo. As manutenções dele, a maior parte eu faço em casa. Inclusive eu tenho um vídeo detalhado aqui que eu removi o cárter embaixo para fazer uma limpeza no pescador de óleo, porque eu já perdi um motor por conta de borra embaixo do cárter que entupiu o pescador. Então isso é uma coisa que vocês precisam se atentar, porque esse motor aqui, fundiu ele, é metade da FIP pelo menos para arrumar, para fazer uma retífica completa. E não são todos que mexem. Mas você fazendo as manutenções básicas, mantendo o carro em ordem, é bem difícil esse motor dar problema. Geralmente, problema assim que acontece bastante, inclusive esse é um problema que eu preciso sanar no meu, por isso que eu não lavei o cofre do motor ainda. Esses pingos que vocês estão vendo aqui é do polimento que eu fiz no para-choque, que eu tava com o capô aberto e respingou em tudo aqui, tá? Desconsiderem, eu sei que foi um relaxo aqui da minha parte. Mas aqui embaixo, outra coisa, no Azira anterior, isso daqui era parafusado. Essa tampa aqui, nessa versão aqui, ela é só encaixada, tá? Ela tem os encaixes aqui atrás da tampa. Tô mais de um ano rodando desse jeito porque eu tô arrumando ele aos poucos. Essas duas tampas de válvula, que são dos 3 cilindros aqui e 3 cilindros aqui atrás, elas são de plástico nesse Azira aqui, 2011. No Azira anterior, elas eram de metal. Na tampa de válvula, ele tem vazamento. Podem ver que aqui tá bem encharcado aqui embaixo, tá? Faz mais de um ano que eu tô rodando com o carro assim, eu coloco um papelão embaixo da garagem e tá tudo certo, vou sempre olhando o nível, mas como vai bastante litragem de óleo, não chega a baixar pelos pinguinhos que dá, mas é algo que eu tô sempre controlando e eu pretendo arrumar. Mas sim, se preparem que pode ser que tenha um vazamento de óleo na tampa de válvulas. Aqui pessoal, só para mostrar para vocês, nesse meio tempo entre a edição do vídeo, eu tô fazendo a substituição das borrachas das juntas aqui da tampa de válvulas. Como vocês
vocês viram aí no vídeo, ele estava com muito vazamento já desde que eu comprei o carro. Então já planejava fazer essa troca das juntas. Aqui eu já fiz essa parte da frente. Eu fiz primeiro essa, fechei certinho para depois fazer a outra, porque eu tenho medo de cair coisa, sujeira, tanto é que eu vedei aqui. Mas olha esse motor como tá limpinho, ó. Não tem uma borra, não tem nada. Isso aqui é resultado de você trocar o óleo a cada 6 meses. De você não ficar prolongando, por exemplo, não rodei com o carro. Esses carros aí que ficam parados por muito tempo, aí um carro de 2010, carro de 2000 com 40 mil quilômetros, é uma raridade. Você vai ver o motor tá cheio de borra, porque a pessoa não troca o óleo, porque ela não atingiu a quilometragem necessária para trocar o óleo, e ela esquece de que caso ela não atinja, é necessário trocar por tempo, pelo menos a cada 6 meses, principalmente se for um óleo de uma qualidade mais baixa. Essa parte aqui de trás, ela ainda tá com leve verniz aqui, uma formação de verniz. Mas a da frente, eu vou colocar o vídeo que eu tinha gravado para vocês aqui na tela, tá passando aí na tela para vocês verem. Essa da frente estava impecável. Essa daqui, ó, não tem uma borra, não tem nada, mas tem uma leve formação de verniz. Mas isso, enfim, isso para um carro com 220 mil quilômetros tá excelente, tá? Fico até feliz de ver o motor dessa forma. E aí, até aproveitando para mostrar para vocês a tampa de válvulas, no caso do Azira 2011 ela é de plástico, tomar muito cuidado para não empenar ela na hora de tirar, principalmente se encheram de cola, ela não vai cola nesse motor. Até vou mostrar para vocês. O único ponto de cola é aqui na correia, que ele tem uma junção dessa peça aqui com o motor. Até dei um zoom para mostrar para vocês. Aqui nesse risquinho que tem essa junção, é o único ponto que vai cola, tá? Nos dois motores, no caso esse aqui também, aqui e aqui. E é só um pingo de cola. Aqui até exageraram um pouco. Se você enche de cola, dá desnivelamento e aí acaba gerando vazamento. E voltando aqui para a tampa, todas essas borrachas de vedação da tampa de válvulas, aqui tá a borracha do lado também, e esse aqui é o kit, elas com o tempo elas ressecam, principalmente se for uma borracha paralela. Aí ela resseca mais rápido ainda. A original ainda uns 5 anos pelo menos é para durar. Aí o que acontece? Elas viram um plástico. Então uma borracha que é para não quebrar, ela acaba quebrando. Então, por exemplo, vou pegar essa aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ela vira um plástico. Então ela perde a eficiência dela de vedação. Ó, ela fica dura, ó. Isso não era para acontecer, ó, numa junta nova. Eu vou mostrar para vocês. Vendo aqui, ó, essa aqui, ó, tá inteirinha, tava ali, só que ela tá dura, então ela quebra. Até essa mesmo, ó, apesar dessa daqui tá melhorzinha, onde tá o vazamento tava nesses anéis, mas essa daqui também tá começando a ressecar já, ó. Então essa é a causa dos vazamentos na tampa de válvula. E aí a gente pega a junta nova, ó, você pode apertar ela, pode mexer, ó, ela não vai rachar. Ela tem uma função de borracha. A função disso é justamente na hora que prensar a tampa ali, ela fazer uma vedação. Se ela tá um plástico, ela não tem esse efeito aqui de borracha. Então, por isso que ocasiona os vazamentos na tampa de válvulas. Problema da válvula VVT. Vídeo da troca de óleo que está aqui no canal, eu falei bem detalhado sobre isso. Mas um dos principais problemas, o filtro de óleo dele fica aqui na parte de cima e o copo é apontado para baixo. Então quando você desliga o carro e ele fica a noite inteira desligado, todo o óleo que está em cima aqui do conjunto, ele escorre lá para baixo no cárter. Então aqui a parte de cima do comando de válvula, ela fica seca e inclusive o filtro de óleo. Então quando você dá a partida frio no primeiro momento, até a bomba de óleo do pescador sugar esse óleo lá para cima, mandar para junto pro filtro de óleo, encher o filtro de óleo e mandar para os comandos de válvula, ajuda a fazer essa batida a seco do VVT nos primeiros 5 segundos. Não é um problema grave, tá, pessoal? Ele vai bater por uns 5 segundos ali e depois vai parar. E nesse vídeo da troca de óleo, eu dou essa dica do óleo que vocês devem utilizar, tá? Então confere esse vídeo lá que tá bem completo. Logicamente, tudo que você vai fazer nesse carro, ele é um pouco mais caro do que um carro popular, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma bateria para ele, uma bateria para girar um motor V6, não é a mesma que vai girar um motor de um Corsa 1.0. É uma bateria quase com o dobro de tamanho, tá? É uma bateria enorme, com uma amperagem maior.
Se eu não me engano, são 75 amperes ou 80 amperes essa bateria. Então pesquisa aí quanto que tá uma bateria Moura de 75 ou 80 amperes. É R$1.000 uma bateria hoje em dia. Ao contrário de uma bateria da Moura de um Corsa, de um Classic, você vai pagar 500. Então é praticamente o dobro de preço. Outra coisa, vai trocar o óleo, um Fiat Uno, um Corsa, um Celta, vai o que? 4 litros de óleo. Esse aqui são 5,2 litros. Então você vai comprar 6 litros, 6 garrafinhas de óleo para você colocar 5 litros e 200 ml. Filtro de óleo desse carro é um pouco mais caro, mas eu dei a dica do filtro da MAN. Eu passei o código nesse vídeo da troca de óleo. Depois assistam. Paguei R$60 no filtro da MAN. O original da concessionária é 120. E, se eu não me engano, a MAN fabrica o próprio filtro da Hyundai. Então se atentem nisso. Então assim, você sabendo comprar o carro, tá? Essa principal informação para você ter um V6. Você sabendo comprar o carro, não tem noção de mecânica, paga para um mecânico de confiança fazer uma avaliação completa na parte mecânica do carro. Ele dando que tá tudo ok, você fazendo a troca de óleo regularmente, óleo sintético o pessoal recomenda trocar a cada 10.000 quilômetros. Eu troco a cada 7.000 quilômetros ou 6 meses, trocando o filtro junto, fazendo toda essa parte básica, que é o básico, né? Líquido correto do radiador, você não vai ter dor de cabeça com esse carro. Isso eu posso te garantir. É um motor tão robusto quanto de um Corolla, de carros da Toyota ou da Honda. Realmente a qualidade da Hyundai é excelente, principalmente nesses carros com motor V6. Eu lembrei de um detalhe aqui que eu precisei fazer, mas não foi nem na parte mecânica, foi aqui no freio. 2 vezes aconteceu de eu estar dirigindo e o freio baixar totalmente, aí eu ter que dar umas bombadas e ele voltar a funcionar. Então, pelo que eu pesquisei, era o cilindro mestre que fica aqui embaixo. Então eu mesmo em casa eu fiz essa troca, eu arranquei esse filtro de ar, soltei os parafusos, tirei o filtro mestre, o cilindro mestre, coloquei outro no lugar, comprei um óleo da Motul 5.1, DOT 5.1 de freio, troquei as pastilhas de freio, mas depois eu vou falar a respeito das pastilhas quando eu for mostrar as rodas, tá? Uma pastilha boa para vocês colocarem, que é um carro pesado para frear. Então assim, parte mecânica, de verdade, todo mundo fala assim, é dor de cabeça, motor V6 é caro. Você não comprando uma bucha, pedindo para um mecânico fazer uma boa avaliação e sendo uma pessoa responsável na manutenção básica do carro, você não vai ter dor de cabeça com esse carro aqui. Isso eu posso te garantir. Outro detalhezinho chato, aqui nessa parte da direção hidráulica, costuma dar vazamento aqui nessa tampa, o meu está vazando também, tá? Mas não é algo que tá baixando significativamente para eu me preocupar de mexer agora. Como eu falei, tem algumas coisinhas para fazer que eu estou fazendo aos poucos no carro. Outra coisa de se atentar, parem com essa ignorância de que câmbio automático não se troca óleo. Eu fiz a troca em casa, tá? Eu fiz a troca total, limpando o bujão, nada de usar máquina que não limpa bujão magnético que estava cheio de animalho. E eu ensinei a fazer essa troca. Eu ainda não postei o vídeo até a data de hoje que eu tô postando esse vídeo, mas vou postar aqui no YouTube. O que me dá mais trabalho aqui no canal são com as edições. Então, eu ainda não postei esse vídeo. Eu vou ensinar você a fazer a troca de óleo de câmbio total em casa, sem precisar usar máquina. Uma vantagem desse carro, ele tem espaço para mexer e as coisas para mexer nele são fáceis. Não é um motor apertado de mexer. Fiz a limpeza também do corpo de borboleta nesse vídeo da troca de óleo de câmbio. Esse é um outro detalhe que acontece também, pelo menos comigo, eu não sei se outra pessoa já passou por isso, mas o que acontece, quando eu dou uma acelerada muito forte, brusca assim de uma vez, que vai lá para os 6, quase 7.000 giros, ele acendia de vez em quando, tá? Isso acontece. Ele acende a luz da injeção. Aí eu levei no mecânico, ele olhou, passou no scanner, comentou comigo que era só uma falha que deu na hora de abrir o corpo de borboleta, a entrada de ar. Como eu dei uma acelerada muito brusca, ele deu uma travada e aí o sistema já acende a luz da injeção, mas ele volta a funcionar normal. Beleza. Aconteceu 1, 2, 3 vezes e cada vez que vai lá, 50 para ele resetar, né? Passar o aparelho e resetar. Até que eu decidi comprar o aparelho eu mesmo. Então eu coloco lá embaixo da entrada OB2, se eu não me engano, que fica ali embaixo do volante, aperto o botão lá e eu reseto a luz da injeção, porque de vez em quando, tá, pessoal? Não é toda hora. Mas se eu dou uma acelerada brusca, ela acende. Até agora não descobriu o porquê. Diz ele que dá uma engasgada na abertura da válvula quando eu dou uma acelerada brusca na entrada de oxigênio e ele sinaliza na luz da injeção que fica acesa depois, precisa resetar, porque mostrou um erro. Isso foi os únicos detalhes que o carro me deu até agora, com 220.000 quilômetros. Então assim, parte mecânica desse carro não tenho o que falar. Já viajei muito com ele, tá? Viajei bastante, já vou falar do consumo no final do vídeo, a hora que a gente for fazer o test drive, e realmente é uma máquina. E aqui na lateral do Hyundai Azira, vou mostrar para vocês todos os detalhes.
O bicho é tão grande que é difícil até de enquadrar na câmera. E é aqui que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que vocês precisam se atentar, que é onde a brincadeira sai cara em quesito de manutenção. Eu acredito que é onde dá mais trabalho, inclusive mais do que a questão de motor e câmbio. Motor e câmbio desse carro não é um bicho de 7 cabeças, mas a parte do freio, suspensão e pneu, aí a brincadeira já sai caro e eu vou dar mais detalhes para vocês. Mas antes de mostrar os detalhes aqui nas lateral, o friso do para-choque dianteiro, ele segue dando segmento aqui pelo friso das portas e termina aqui no friso traseiro, em conjunto com a lanterna. Todo esse cromado aqui em volta do carro. Tem pessoas que fazem aquele cromado delete que eles chamam, que colocam um preto black piano. Eu particularmente não gosto. Tem gente que não gosta de carro assim cromado, acha que fica com estilo de tiozão. Eu já gosto muito de carro cromado. Se é um carro preto com bastante cromado, que acaba dando destaque nos cromados, eu realmente acho que fica bem bonito. As rodas dele são rodas aro 17 polegadas e até aqui vai uma dica muito importante para vocês. Essa dica eu não vi em nenhum lugar do YouTube e eu aprendi por conta do Fiat Fastback e eu vou explicar para vocês. Esses pneus aqui desse carro não são originais, tá? A medida original, como eu falei, é 235. 235 é a largura do pneu, é aqui a parte traseira, tá? Quanto maior, mais larga ela é. 235 já é uma medida extremamente larga, que o pessoal coloca em mais carro de alta velocidade. E a altura é 55, tá? A altura é a altura da borracha, daqui até aqui. R17 é o aro 17 do carro, só para você saber. Esse aqui que tá nele é 245, ou seja, ele é mais largo, porém a altura é menor, é 45 a altura. Então ele deixa com um perfil mais baixo, não fica aquele aspecto balãozão que o pessoal chama no pneu. Em contrapartida, ele é mais largo, dá até um pouco mais de estabilidade no carro. Mas eu sempre fui da opinião que eu prefiro manter o original do carro. Eu só troquei porque esses pneus aqui eu achei numa super promoção. Eu paguei R$2.000 nos 4. E até que eu tô gostando, tá? Não é o melhor pneu do mundo, logicamente, nem se compara com um pneu de qualidade Michelin, só que esteja ciente que aqui é onde a brincadeira fica cara. Roda aro 17 nessa largura é caro. Se você vai colocar uma largura 205, por exemplo, mesmo que seja 17, é bem mais barato. Agora uma medida 235 de largura ou 245 é extremamente caro. Se você vai comprar uma marca da Continental, Goodyear, da Pirelli, da Michelin, essas marcas mais renomadas, é R$1.000 para cima cada pneu. Então só de pneu, se você vai trocar os 4, você vai gastar no mínimo 4 pau nessa brincadeira. Então aqui que eu falo que encarece as coisas do carro. Falando a respeito dos pneus, um detalhe muito importante que você precisa se atentar. Eu vou contar uma situação que eu passei, prestem atenção para isso não acontecer com vocês, porque eu não achei esse conteúdo em nenhum lugar na internet a respeito. Eu só descobri isso por conta do Fiat Fastback. Bom, vamos lá. Eu troquei os 4 pneus, fui levar para trocar num local de confiança aqui da minha cidade. Isso eu tenho que levar em um local porque eu não tenho máquina para alinhar, nem para tirar pneu, enfim, isso não tem como eu fazer eu mesmo. E aí quando eu levei para trocar, o que acontece? O meu Azira, eles estavam já com os 4 pneus todos gastos, mas na parte traseira ele estava com a cambagem negativa, ou seja, a parte de cima das rodas para dentro do carro, tá? A cambagem negativa. Consequentemente, a parte de baixo, do lado de dentro do carro, as pontas do pneu, elas estavam ficando mais gastas. Então todos os 4 pneus eles já estavam gastos naturalmente porque rodou bastante, mas os traseiros, a parte interna, metade do pneu para dentro, ele estava todo liso já. Então quando eu fui trocar os 4 pneus, eu pedi pro rapaz que me atende lá, que é super de confiança aqui da minha cidade, alinhar a traseira do carro. Eu falei, olha, ele tá comendo muito a parte interna, então deixa alinhada a cambagem do carro, eu quero que fique tudo perfeito, alinhado. E eu mandei para ele fazer esse alinhamento. Eu tirei o carro de lá, ficou impecável, adorei as rodas, deixou um perfil mais baixo, não ficou aquele aspecto balãozão. Até penso no futuro colocar uma mola esportiva nele, porque ele já tá com a mola bem cansada, então colocar uma mola esportiva nele para deixar mais firme e também abaixa uns 2 dedos para combinar, visando que esse pneu ele é o perfil mais baixo, então a caixa de roda dele acabou ficando um pouco maior. Enfim, tirei o carro de lá, ficou muito lindo. A hora que eu peguei a estrada, eu estava na faixa da esquerda a uns 90 por hora mais ou menos, eu jogava o carro pro lado para mudar de faixa, dava uma tocada assim no volante um pouco mais brusca, a traseira rabiava inteira, tipo, não chegava a rodar o carro, mas eu tinha que segurar muito firme porque eu sentia que a traseira dava
uma sacudida querendo rodar. E eu falei, puta merda, o Azira não é assim, é um carro com uma puta de uma estabilidade, carro firme na estrada, muito firme. Então eu comecei a ficar preocupado. Voltei lá no rapaz, expliquei a situação para ele, colocou o carro no alinhamento de novo, checou todas as rodas na minha frente, estavam perfeitas, um alinhamento perfeito do carro. Ele ainda deu uma ajustada milimetricamente melhor, mas assim, já estava perfeito. Eu saí de lá e o carro continuava 90 por hora na estrada, eu jogava o carro para o lado para mudar de faixa, a traseira dava uma rabiada que você tinha que segurar firme, que dava a impressão que a traseira ia rodar. Eu fiquei muito preocupado, eu fiquei quebrando a cabeça com isso, não sabia o porquê que isso estava acontecendo. Comecei a xingar a marca do pneu, esses pneus chinês, porcaria, que não vale nada. Imaginei que fosse que eu tivesse diminuído um pouco o tamanho do perfil do pneu também e não descobri o motivo. E fiquei com essa preocupação na cabeça por alguns dias, sem saber o que fazer e sem pegar a estrada também com o carro por estar um pouco preocupado com isso. Até que um certo dia, como eu estou em vários grupos no Facebook de páginas automotivas, de grupos de carro, de donos de carro, né, de diversos modelos, até mesmo para poder trazer um conteúdo aqui de qualidade para vocês, com várias informações do que o pessoal reclama, pontos positivos, pontos negativos. Me apareceu uma notícia a respeito do Fiat Fastback, que tinham vários compradores reclamando que o pneu internamente da traseira estava gastando mais do que o normal. Inclusive alguns reclamaram que o pneu chegou a estourar na estrada e estavam até atacando a marca de pneus, que no caso era Continental, que saía de fábrica, dizendo que o pneu era porcaria. Mas no fim, dentro desses grupos, eu vi uma notícia da própria montadora, da própria Fiat, alegando que o Fiat Fastback saía com a traseira com cambagem negativa propositalmente para que ele possa proporcionar uma maior segurança e uma maior estabilidade em curvas, visando ser um carro esportivo. A própria montadora disse que isso era normal acontecer um desgaste maior nos pneus traseiros e por isso que eles recomendavam o proprietário do veículo fazer um rodízio dos pneus regularmente. E aí, assim que eu vi essa notícia, eu lembrei imediatamente do problema que eu estava tendo com o carro. Voltei lá no cara e falei: seguinte, a cambagem do carro traseira é negativa. Eu pedi para você alinhar, eu fiz o erro de ter pedido isso e por isso que está acontecendo isso. Na hora ele teimou comigo, falou: você tem certeza? Você vai acabar com o seu pneu no futuro. Eu falei: olha, se acabar com o meu pneu é ter segurança e estabilidade no carro e não sofrer um acidente, pode fazer isso. Eu não me importo de comer o pneu e mais cedo, tipo, um pneu que vai durar 40 mil quilômetros, vai durar 30, eu não me importo, mas eu prefiro que eu tenha mais segurança em fazer curva, não sei o que, enfim. Ele atendeu o meu pedido, botou o carro no alinhamento, deixou a cambagem negativa, se eu não me engano, 3,5 graus ou 4,5 graus, as rodas traseiras, e o carro mudou completamente, mudou da água para o vinho. Você pega esse carro numa estrada agora, ainda mais com esses pneus mais largos, você joga o carro assim, ó, para um lado, para o outro, 150, 160 por hora, o carro é firme no chão. Então cuidado com isso, tá? Uma dica importante, eu não vi em lugar nenhum, eu só descobri por conta do Fiat Fastback. Não alinhe as rodas traseiras, a cambagem do Azira é negativa. Não sei se vocês conseguem ver daqui, ó, ela tá ligeiramente tombada para o lado. Não é que a parte daqui do canto, vou até dar um zoom para vocês, não é que essa parte aqui não encosta no chão, ela encosta, mas a parte que come mais vai ser aquela ali interna. Mas pelo grau de inclinação, não vai acabar com o pneu, não vai detonar. A única coisa é que a hora que o pneu aqui chegar no limite do TBI, que é aquele risquinho que tem internamente aqui, ali já vai estar bem mais liso. Mas eu estava rodando normalmente, não é nada que vai interferir. Estava rodando normalmente com outro pneu assim. Então não é nada que vai interferir nesse quesito. A cambagem traseira é negativa e isso eu não vi em nenhum lugar falando sobre isso. Pode ver, ó, aqui ó, a parte traseira de lá, a roda está um pouco inclinada para dentro. Isso é padrão de fábrica do carro. Freios dele, parte de disco original dele é caro. Eu fiz a troca em casa. Quando eu troquei o cilindro mestre do carro, eu já aproveitei para fazer tudo no freio. Eu fiz a sangria completa. Em casa eu tirei os 4 discos, mandei para uma retífica para dar passe no disco, e as pastilhas eu troquei, pastilha de cerâmica no carro da Bosch, que para esse carro, como ele é um carro pesado e você precisa de freio, é a melhor pastilha que você vai querer ter no seu carro. E eu comprei as pastilhas da Bosch, só que eu não achei para traseira da Bosch, então eu comprei de cerâmica da Bosch na dianteira, mandei dar o passe no disco, e na traseira eu coloquei de cerâmica também da Ferodo, também é uma marca boa e não exige tanto da traseira quanto a dianteira. Isso saiu um pouco caro sim, disco desse na concessionária acho que é R$1.000,
R$1.000. Se eu não me engano, no Mercado Livre sai, acho que R$700, R$800 o par. Uma informação importante que na hora que eu estava editando esse vídeo aqui, eu lembrei de passar para vocês. Aqui na roda traseira, ele tem dois sistemas de freio. Ele tem o freio a disco, que é o freio utilizado durante a condução do carro. E ele tem atrás desse freio a disco um segundo freio, que é um freio a tambor. E ele é utilizado exclusivamente para o freio de mão, que no caso do Azira é o freio de pé, o freio de estacionamento. Então muitas pessoas vão levar numa oficina para fazer a troca dos discos ou o passe dos discos e a troca das pastilhas e esquecem de mexer no freio a tambor, na freio a lona, que tem aqui atrás desse disco traseiro, e é sobre o freio de estacionamento. Achei importante comentar isso aqui com vocês. Parte de suspensão. A suspensão desse carro não é voltada para essas buraqueiras que nós temos aqui no Brasil. Então ela sofre mais, primeiro porque é uma suspensão mais delicada, e segundo porque é um carro pesado. Então danifica bucha, danifica um monte de componentes da suspensão, e o que encarece nessa suspensão é que ela não é uma coisa única, um braço só, como um Golzinho, um Celta. Ela é uma suspensão justamente voltada para o conforto, então ela é muito complexa. Ela tem vários pivôs, ela tem braço aqui, braço em cima. Podem ver aqui que tem várias partes da suspensão, tanto aqui na traseira quanto na dianteira. Inclusive, tomem muito cuidado com esses Aziras, porque ele tem um probleminha no pivô dele. O pivô inferior, ele dá problema, e aí se ele solta, se ele quebra, a roda ela cai para dentro, e aí amassa para a lama, danifica aqui, você faz um estrago aqui na parte lateral do carro. Cuidado, além de poder causar um acidente, é que geralmente ela não quebra em alta velocidade, ela pula para fora quando você está em baixa velocidade, às vezes passa num buraco, alguma coisa. Então sempre toma cuidado com esse pivô. Comprou o carro, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é trocar esses dois pivôs. Aqui na lateral as maçanetas são cromadas, ele tem um retrovisor com repetidor de seta, e aqui embaixo ele tem essa luz de cortesia. Quando você vai destravar o carro, ele acende uma luz aqui embaixo para que ilumine a parte do chão. Pode ver toda essa iluminação aqui no chão é do próprio retrovisor que está gerando. E ele só não está tão bem iluminado por conta que ele está fechado. Ó, eu vou apertar aqui, toda essa claridade no chão está saindo ali do espelho retrovisor. Ele tem o rebatimento, ele não rebate quando você tranca, ele só rebate quando você aperta o botão no console, dos dois lados. E o retrovisor aqui do lado do passageiro, quando você engata na ré, ele desce para você conseguir olhar a roda traseira aqui, a guia. Confesso que o meu não é toda hora que faz isso, ele deve estar com algum defeito, alguma coisa. Eu sei que a chavinha ali de regular o retrovisor precisa estar virada para cá, mas mesmo assim ele acaba funcionando quando ele quer. Além de os dois retrovisores, eles terem o desembaçador integrado neles. Então quando você liga lá dentro no painel desembaçador traseiro, ele aciona o desembaçador aqui para esquentar e não deixar embaçar em dias de chuva. E falando um pouquinho das dimensões, até para você ter uma ideia se vai caber na sua garagem, ele tem uma altura de 1,49 m, isso com os pneus originais. Ele deu uma leve abaixadinha por conta desse perfil ser mais baixo, um comprimento total de 4,89 m, 4,90 m para arredondar, praticamente 5 metros de comprimento, e uma largura de 1,86 m, também quase 2 metros de largura. Realmente é um carro comprido e também largo. Ele tem um bom espaço interno, eu já vou mostrar para vocês nesse vídeo. Não é à toa que a distância de entre-eixos dele é de 2,78 m. E aqui na traseira do Hyundai Azira, por sinal, uma belíssima traseira, modéstia à parte falando. Esse carro aqui, como eu já falei, eu acho que é uma das versões mais bonitas do Hyundai Azira. Diferente da versão anterior, já com as lanternas modificadas, esse friso cromado ele termina aqui. Na outra versão anterior ela é inteiriça, o que eu acho que fica um pouco esquisito. Essas duplas saídas de escapamento aqui, sensacionais também. Eu pintei a parte interna que estava descascado. Ele sai originalmente de fábrica com os sensores de estacionamento, ele só não tem a câmera de ré. Essa câmera de ré aqui foi colocada à parte. Inclusive, para você que chegou até aqui no canal, deixe o seu like aqui, a sua curtida. Tá gostando do vídeo? Ajuda muito o canal. Vocês não têm ideia o tempo que eu me dedico para fazer essa gravação, para editar esse vídeo. Ajude com o seu like, ajuda muito a colaborar com o canal. Aqui o nome dele, Azira,
para você não esquecer por quem você foi ultrapassado. V6ão aqui para indicar que não tá para brincadeira. Esse acabamento aqui cromado com esse filete, com essas lanternas, eu acho sensacional. Aqui logo central da Hyundai. As luzes de freio aqui e da lanterna são em LED. A luz de ré e as setas são halógenas. E aqui tem o brake light, que ele é em LED também. Por sinal, não achei nenhum vídeo mostrando detalhes de como remover esse brake light para eu tirar o insufilme que estava aqui. Tem até um vídeo comentando a respeito, mas o rapaz não explica direito. Eu não consegui tirar esse brake light daqui nem a pau, até porque ele é em LED, então como são vários LEDs, não é feito para ser removido para ficar substituindo lâmpada. Podem ver o vidro original da Hyundai. Ele tem a cortininha aqui que sobe para tampar o vidro, por ser a versão completa Infiniti com teto solar. Falando a respeito do porta-malas, é um porta-malas que tem 469 litros de capacidade, 469. Apesar de ser 469, por exemplo, tem carros aqui que eu já gravei no canal, como o Cobalt, por exemplo, que tem um porta-malas com mais de 500 litros. Só que é um porta-malas menor em comprimento e mais alto. Esse aqui ele é um pouco mais baixo, porém ele é fundo. Vou mostrar aqui para vocês o acabamento desse porta-malas. Para começar, toda a tampa aqui forrada. Ele tem abertura eletrônica por aqui. E se der problema, você consegue abrir pela chave. Informação importante, aqui na tampa ele tem essa abertura aqui manual, que você consegue destravar ele, caso de alguém te sequestre aí, te coloque no porta-malas, que realmente tem muito espaço, então você consegue destravar por dentro. Aqui dentro ele tem abertura para o bocal de combustível, ela vem no lacre aqui, você puxa essa cordinha e ele destrava aqui o bocal, se você precisar. Ele tem esses ganchos aqui, que originalmente ele vem com uma redinha para prender as compras, para não ficar rolando, que é um porta-malas grande. Quando eu comprei já não veio com essa rede. Aqui ele tem um porta-objetos aí, um porta-trecos. A tela atrás é forrado, da Mercedes C180 modernas, hoje em dia vem na lata aquilo lá, acabamento de Mercedes. Tem um acabamento aqui para proteger a bagagem, para esse pescoço de ganso aqui não esmagar a mala. É um baita de um porta-malas e ele é profundo, então cabe bastante coisa. Aqui embaixo ele tem a quinta roda, então é uma roda de liga leve igual às rodas de fora. Ele tem um conjunto com macaco, chave de roda, tudo certinho, original de fábrica. E aqui embaixo a quinta roda do carro. E aqui dentro do porta-malas, essa abertura de segurança que eu falei para vocês, ela tem como se fosse um neon, então ela fica acesa, que você consegue destravar tranquilamente e abrir o porta-malas por aqui. E realmente é um porta-malas enorme. Vocês podem ver aqui que se eu entrar aqui no fundo, ó, cabe mais umas 2 pessoas aqui comigo tranquilamente. Realmente é um porta-malas bem grande. Eu falo isso porque esse carro aqui é o típico carro de chefe da máfia. Então provavelmente a pessoa que adquirir esse carro aqui vai querer colocar uns corpos no porta-malas. Então já estou fazendo o test drive aqui para você para ver se cabe. Os bancos dele aqui atrás reclinam. E eles são bipartidos, ou seja, conseguem 2 pessoas aqui sentadas e abaixar o banco de lá, ou vice-versa, deixar uma pessoa e abaixar esses 2. E aí ele fica com toda essa abertura aqui. Não é um bocal muito grande a abertura, então dependendo do objeto que você vai colocar aqui, você vai ter dificuldades. Como eu falei, da forma que está, eu consegui levar o para-choque dianteiro. Enfiei por dentro aqui, a ponta do para-choque foi no teto solar, para fora. Aqui é o subwoofer do carro, que ele tem aqui a versão Infiniti, vem com esse subwoofer. Tem iluminação aqui no porta-malas, só a parte do teto que não é forrada. O resto é tudo bem forrado, bem caprichado mesmo. Não faltou requente nesse acabamento desse carro. Bom, e aqui na parte interna, muito luxo, muito conforto. O banco do motorista está ajustado para mim. Eu tenho 1,75 m de altura. Olha o espaço que sobra aqui nessa parte interna, aqui no banco traseiro. Realmente é muito conforto. Vou mostrar os detalhes aqui da porta para vocês. Aqui na porta ela tem um acabamento bem sofisticado mesmo, é tudo soft touch aqui na parte de cima. Filete cromado aqui, acabamento de madeira. A maçaneta cromada também é um charme do carro. O único detalhe é que ela acaba descascando a parte cromada aqui. As maçanetas da frente elas estão descascadas. Isso daqui tem que ou trocar ou mandar cromar. É um defeito chato, assim como o painel, que eu já vou falar depois a respeito. Cinzeiro, que antigamente era comum, né? Parte aqui dos vidros elétricos, um toque só do motorista, puxador da porta. Acabamento também super macio, ó, bem macio mesmo.
som com a assinatura da Infiniti, ele tem o som nas 4 portas, mais um subwoofer lá no painel e mais o subwoofer aqui atrás. Então o som desse carro é uma qualidade que dispensa comentários. Um porta-objetos aqui, um porta-garrafas. Essa parte aqui ela não é iluminada, ela só tem esse refletor, mas a porta dianteira do motorista ela tem isso daqui iluminado. Poderiam ter posto aqui, mas não sei por que não colocaram, né? Aqui para travar a porta por conta das crianças. Então só abre para o lado de fora. Esse carro ele é recheado de airbags, então ele tem airbag nessa lateral aqui, nessa bolsa de airbag aqui, ali também. Tem airbag nessa coluna, que é nessa coluna aqui lateral, aqui na lateral dos bancos também. Então é um carro que está recheado de airbags, tá? Tem realmente uma segurança excepcional. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça para os 3 ocupantes também. Aqui um apoio de braço com porta-garrafas, tudo com acabamento aí emborrachado para evitar de ficar fazendo barulho. Aqui no teto, luz de cortesia para quem vai aqui atrás. Como eu falei, tem a cortina, que eu já vou mostrar mais para frente o funcionamento dela. A alça PQP só não tem para o motorista, para os outros ocupantes tem. Ela tem um sistema de amortecedor, um revisteiro aqui para os 2 bancos. O ar-condicionado dele, além de ser digital, ele é dual zone, então ele tem regulagem de 2 temperaturas, com as saídas aqui atrás para os ocupantes, podendo ajustar aqui para o lado, para o outro, para cima, para baixo, realmente bem completo, ou fechar a saída. Uma tomada 12 volts, a luz central aqui do teto, que você deixa ela ligada aqui, ela apaga quando você fecha a porta. E como eu falei, o espaço aqui interno não falta, né? Olhem só o conforto que eu consigo aqui atrás. Eu tenho 1,75 m de altura. Aqui me sobram aqui pelo menos uns 2, 3 dedos aqui do teto. O teto realmente na traseira é um pouco baixo. Para quem tiver mais de 1,85 m, 1,90 m, vai ficar com a cabeça raspando no teto. Mas para mim tá de bom tamanho, tá justo. E bora lá então para o posto do motorista, ver os requintes de acabamento, onde a diversão acontece. Depois fazer o nosso test drive na estrada, fazer um teste de 0 a 100. Vou falar ainda sobre consumo e tenho mais algumas dicas para o final do vídeo. Bora lá. Ah, e não se esqueça, tá aqui, tá gostando do vídeo? Deixa o seu like aqui para fortalecer o canal. Bom pessoal, e aqui no posto do motorista, esse carro tem requinte que não acaba mais. Para começar, com a chave canivete, quando nós colocamos ela no contato, o volante já se ajusta para nós na posição que estava gravado na memória. Então ele tem aqui ajuste de altura e ajuste elétrico de profundidade. Lembrando que eu tenho a memória aqui do banco, então eu seleciono e ele retorna para a memória que estava programada. A hora que eu desligo a chave, que eu vou descer do carro, ele já recua automaticamente para o meu joelho na hora de descer, não bater no volante. Então esse é um outro detalhe que eu gostaria de passar aqui para vocês. Aqui o botão de ajuste dele do volante elétrico, por falta de uso, ele acaba dando problema e ele trava, então ele não funciona o ajuste. O meu não estava funcionando. O que acontece? Tem vídeo até no YouTube explicando sobre isso. Você tira essa capa aqui, tira essa capa de baixo e você vai ter acesso a uma chavinha que ela fica, eu não diria enferrujada, mas fica oxidada. Você pega um WD-40, joga naquela chavinha e fica flexionando para frente e para trás. Lá de baixo de ajuste, para frente e para trás também joga bastante WD repetidamente, que ele volta a funcionar normalmente, tá? Então não é nada que precisa trocar peça, nem um bicho de 7 cabeças. É você soltar essa capinha de cima aqui do volante e a lá de baixo, que são dois pluguinhos que você consegue voltar a fazer esses ajustes funcionar. O meu não estava funcionando e eu fiz em casa. Tem vídeo no YouTube ensinando. Falando sobre o acabamento da porta, ele tem 2 ajustes de memória aqui, então para você e para sua esposa. A maçaneta, como eu falei, crônico de Azira, descascar o cromado. Outro defeito crônico é o painel. Infelizmente deu muita polêmica na época isso, muito problema com a montadora, porque esse painel ele pega sol e ele racha inteirinho o soft touch. Não é um painel feito para aguentar o calor aqui do Brasil. Podem ver como é que tá essa parte aqui. Ele realmente não é feito para aguentar o calor aqui do Brasil. E aí para resolver isso tem que desmontar todo esse painel, tirar fora, arrancar todo esse soft touch aqui de cima, ó, que tá aqui, ó, e refazer ele. Tem empresas que trabalham com isso,
Logicamente é um custo, pode botar aí R$ 1.500 para fazer isso, que tem que desmontar todo o painel e refazer, mas eu desconheço Zira que, se estiver com isso daqui em perfeito estado, seja original. A maioria que está em perfeito estado é porque já foi feito esse serviço de ajuste aqui do painel, que a pessoa retira e troca todo esse soft touch. Em cima o airbag, aqui em cima é um compartimento que não abre, saídas de ar, ali parte do alto-falante. Como eu falei, defeito crônico, descascar a maçaneta, ajuste do vidro e aqui para travar e destravar a porta, que você consegue fazer isso no passageiro. Na minha opinião, uma idiotice. Já aconteceu de eu estar com um cachorro no carro, eu deixei o carro ligado por conta do ar-condicionado, desci do carro 1 minuto, ele pulou ali e travou a porta, dentro do carro sozinho. Bem complicado esse negócio ali. O porta-luvas dele é um porta-luvas todo forrado, ele tem iluminação, ele tem esse botão aqui embaixo, que se acionado, ele trava o porta-malas lá atrás e você não abre de jeito nenhum. Já vi muita gente em grupo de Azira quebrando a cabeça, falando que o porta-malas estava com defeito, abertura elétrica. Quando foi ver, era o botão que estava acionado no porta-luvas. E daqui, ó, você não vê. Você não tem visão, só a hora que você abaixa lá atrás, ele realmente é feito para ficar escondido. Os dois porta-objetos da porta, ele tem uma extensão. Aqui o painel dele, na versão Infinity, ele tem esse painel estilo blackout. É que aqui tá o sol batendo na frente, então é difícil ver. Mas a hora que você liga, ele acende toda a iluminação do painel. Aproveitando para mostrar aqui para vocês o painel do carro à noite. A iluminação dele aqui no painel é branca, como vocês podem ver. Aqui a parte do console central, o rádio dele todo em azul. Parte do ar-condicionado também. Manopla aqui do câmbio. Os botões na porta também iluminados em azul. Aqui na lateral também. Porta do passageiro também iluminado. Botões da porta traseira também. Tem luz aqui na frente. O espelho aqui também iluminado, aqui na parte de cima. Tem a luz de abertura da porta aqui no meio. E lá atrás também mais duas iluminações. Além da iluminação dos pés, que quando eu coloco no drive, ela apaga automaticamente. A hora que eu coloco ela no P, aí ela acende. O porta-objetos também é iluminado. O porta-luvas também. Detalhe aqui dos comandos de som no volante, dos dois lados. Outro detalhe que já mostrei para vocês é a luz aqui da porta dianteira. Volante dele com esse acabamento em madeira, que eu acho que é um charme para o carro, um clássico. Aqui em couro, aqui os comandos do som, aqui do lado de volume para deixar no mudo. Na lateral, para ativar o piloto automático, esse botãozinho aqui atrás, parecido até com o dos Corollas, que você liga ali no painel, que acendeu a luz, e aqui você controla, né, se você quer cancelar, se você quer ativar. Aqui na lateral a saída de ar, aqui embaixo para ajustar a altura do farol, ele tem um sensor que regula. Para desligar o controle de tração e estabilidade, eu não recomendo fazer isso, porque mesmo ele ligado, ele ainda canta pneu, tá? A força dele, o torque que esse carro tem é absurdo. E aqui para regular a luminosidade do painel, ele tem aqui na chave para você deixar desligado ou ligado o farol de milha, quando você acende o farol. Aqui a lanterna, farol normal, e aqui para deixar no automático, ele tem um sensor aqui atrás, escurece, ele liga o farol sozinho, e também o limpador de para-brisa dele tem a função automático aqui. Então você deixa aqui, assim que ele percebe que está chovendo mais, ele liga mais rápido, ou quando ele percebe que deu uma parada, ele diminui a intensidade até chegar ao ponto de desligar. O parasol dele, ele tem o espelho com iluminação aqui em cima. Esse daqui é uma capa que está em cima do retrovisor. Como eu falei, a câmera de ré foi adaptado nele. Então você coloca aqui, ele liga a câmera de ré. O original dele, que está aqui atrás, ele é um retrovisor simples. Não é um retrovisor fotocrômico, mas ele tem o botão aqui da cortina. Você aciona, sobe a cortina elétrica lá atrás. Então, para um farol alto, alguma coisa, isso daqui é bem útil. Eu vou subir ela aqui para vocês verem. Se vocês deixarem ela ligada, a hora que eu coloco na ré, ela já automaticamente desce. E a hora que eu coloco no parque novamente, ela volta. Aqui na porta do motorista, aquela luz acende, como eu já comentei. Aqui o bocal para abrir o combustível, aqui o porta-malas, aqui tem uma extensão. A soleira escrito Azira.
só que tá um pouco desgastada. Os pedais aqui do acelerador e do freio. E para vocês terem uma noção aqui, pessoal, essa borracha aqui do carro é original e olha só, ela só apresenta um leve desgaste aqui na ponta. Então tomem cuidado, aqui é uns detalhes que você pega aí, carro com quilometragem adulterada, né? Principalmente carro automático. O carro tem 220 mil quilômetros. Freio de estacionamento é no pé. O pessoal critica bastante isso daqui, fala que é um sistema ultrapassado, enfim. Eu particularmente gosto, sempre gostei, porque não deixa de ser um freio tradicional comparado com o freio eletrônico. Ele deixa livre o painel aqui, o console central, é um painel bem bonito, fica um negócio limpo aqui. Ao mesmo tempo não é aquelas porcaria eletrônica, você pega aqui, ó, aperta na pressão que você quer. O banco dele com ajuste de altura, do encosto, ele tem esses ajustes que eu consigo reclinar ele ou descer. Tem ajuste aqui para lombar. O encosto de cabeça dele, além de ter o ajuste aqui de altura, ele também tem ajuste de profundidade. Então muita gente não sabe disso, mas eu consigo trazer ele, voltar ele para trás ou trazer ele mais para frente, tanto do motorista quanto do passageiro também tem. Aqui no console central ele tem um porta-objetos aqui na parte de cima, todo encarpetado. Ele tem mais um porta-objetos aqui com entrada USB para o rádio, entrada P2 e uma entrada aqui para você colocar o carregador de celular também aqui. Tem uma iluminação azul, bem discreta, não está aparecendo aqui porque está bem claro. Aqui ele tem dois porta-copos. Aqui o câmbio dele, como eu falei, é um câmbio bem robusto, um câmbio de 6 marchas. Ele tem aqui o ré, neutro, drive, que é para frente. A lateral aqui você consegue diminuir as marchas, ali já mostra no painel a posição, então ele está no 1, eu consigo jogar no 2, como ele está parado ele permite no máximo sair de segunda marcha, aí aqui eu volto para o 1, então para frente eu aumento a marcha, para trás eu diminuo, caso você queira tocar o carro manual, porque ele não tem as borboletas aqui. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, carro automático, para você melhorar a vida útil do seu câmbio. Tô com ele no drive, freio de mão tá liberado, tô só segurando ele no freio de condução. Você vai estacionar o carro, principalmente numa subida, numa descida, não faça isso de jogar no P direto e depois puxar o freio de mão. Você primeiro joga no neutro, puxa o freio de mão, ou no caso o freio de pé, solta o pedal do freio e ele vai dar uma descida, porque ele vai estacionar no freio de mão, que no caso é o freio de pé. Ele está no neutro, ele não forçou o câmbio. Depois que ele desceu, que ele estacionou, que você já puxou o freio de mão, que no caso é de pé, aí você vai pisar no freio e jogar no P, porque ele não travou em cima do câmbio. Tem gente que pega, vai parar o carro, tá no D, assim, com o pé no freio, faz isso aqui, ó, joga no P e pisa no freio de mão. Aí o carro desce para trás para dar aquela travada e ele forçou o câmbio. Não façam isso, tá? Não acabem com a vida útil do seu câmbio. A gente tem esse costume, infelizmente, que é igual americano, né? Que é americano lá nos Estados Unidos, tá aqui no drive, já joga no P, ele nem puxa o freio de mão, só trava o carro no P. Aí você vê que nos filmes americanos o carro fica meio que balançando quando eles estacionam, porque tá parado só no P. Aqui eu tô no plano, né? Então não tem esse problema. Bom, mostrando o painel dele aqui para vocês, ele tem aqui a parte do pisca-alerta, tem as duas saídas de ar, tem um reloginho ali digital. O rádio dele, como eu falei, esse é o rádio Infinity, então ele tem som ali, tem som nas 4 portas e mais um subwoofer lá atrás. É um rádio que ele tem uma disqueteira aqui dentro para 6 CDs, eu tenho 6 CDs armazenados aqui, ó, CD 2, CD 3, realmente é um rádio bem completo, um som bem forte, tem bastante configuração. O ar-condicionado dele é digital e dual zone, então eu consigo colocar aqui no dual zone e eu consigo aumentar ali, por exemplo, para 21 graus, 22 graus e aqui para 18 graus. Ele vai até o 17, tem funções aqui para sair lá atrás, tem a função alta, é um ar-condicionado bem completo. Aqui mais um porta-objetos, aqui mais uma conexão para celular, para carregar o celular, cinzeiro. Originalmente ele tem o cinzeiro aqui, eu tirei. Aqui na parte de cima mais iluminação, porta-óculos, também é iluminado pro passageiro. E ele tem essa extensão que você consegue passar para o lado aqui e abrir para a hora que o sol estiver batendo. O do motorista também tem essa extensão. O teto solar dele ele tem fechamento automático, você segura e ele trava automaticamente. A cortina dele tem que ser manual, porém na hora que você vai abrir, ela vai para trás automaticamente junto com o teto, então já não tem esse problema. Ele também tem a função aqui fora para você deixar ele erguido para cima,
vou mostrar para vocês. Então aqui fora ele fica nessa posição aqui aberto, fica bem bacana. Ou então vocês podem abrir ele totalmente de forma automática. Ele sobe isso daqui para proteger do vento, para jogar para cima. E até que ele tem uma boa abertura, realmente um tamanho bom para o teto solar. Como eu falei, airbags na lateral dos bancos, airbags aqui na coluna. Ele tem a bolsa de airbag aqui. Então bolsa de airbag aqui, bolsa de airbag aqui, bolsa de airbag lá atrás. É um carro bem completo, com uma estrutura muito forte, além dele ser longo. Bom, e bora lá então comigo acelerar esse V6ão aqui, fazer o nosso famoso test drive aqui do canal, falar sobre consumo, falar sobre o desempenho, falar mais algumas dicas que você deve se atentar com o carro, algumas dicas na hora da compra e fazer o nosso famoso teste de 0 a 100 que vocês tanto gostam aqui no canal. Bora lá! Uma coisa importante, pessoal, uma observação falando a respeito do câmbio, que eu preciso comentar aqui para vocês. Pelo amor de Deus, façam a troca de óleo de câmbio. Não caiam na conversa desses asnos que falam que óleo de câmbio não se troca. Vou dar um exemplo, esse carro aqui, ele foi fabricado em 2010, ou seja, nós estamos em 2025, são 15 anos de uso, 221 mil quilômetros. Praticamente já quase 222 mil quilômetros. Você come um pastel frito na sua casa com o mesmo óleo desde 2010, eu acredito que dá 2, 3 vezes que você fritou, você já joga fora. Óleo não é eterno, o óleo queima e ele perde a viscosidade, perde as funções detergentes, ele precisa ser trocado. Isso é importante, as pessoas infelizmente fazem um desserviço. A concessionária também, algumas concessionárias fazem um desserviço de informar para o cliente que o óleo não se troca. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Aqui no canal eu vou trazer para vocês um vídeo completo de como fazer a troca completa do câmbio do Azira em casa. Eu ensinei o passo a passo para vocês. Não é difícil fazer, é uma troca que, para você que tem um pouco de conhecimento de mecânica, sabe fazer uma troca de óleo de motor, uma simples troca, para você que tem o básico, não é difícil fazer você seguindo passo a passo. Logicamente, se você for um Nutelinha aí que precisa chamar um marido de aluguel para trocar uma lâmpada, trocar uma resistência de um chuveiro, você não vai conseguir fazer. Mas se você sabe fazer o básico, trocar um pneu, trocar um óleo de motor do carro, você vai conseguir fazer tranquilamente, seguindo o passo a passo que eu estou montando aqui para vocês. É que é um vídeo longo, é um vídeo bem detalhado, é difícil a parte da edição para mim, leva muito tempo, mas eu vou trazer aqui no canal. Pelo menos a cada 40 mil quilômetros você deve fazer essa troca. Outra coisa, faça a troca completa, não faça a troca parcial. A troca parcial você vai ficar com metade de óleo sujo no câmbio e a outra metade limpo. É a mesma coisa que você pegar um copo aí no rio Tietê,
da água poluída e comprar uma água mineral no mercado e querer misturar para tomar. Não façam isso, façam a troca completa. Logicamente, se você não tem condições de fazer uma troca completa, a parcial é melhor do que nada, mas não é o recomendado, é um serviço porco. Pelo curto período de tempo que eu estou com esse carro, vai ter um ano, eu rodei o quê? Quase 20 mil quilômetros? Não, rodei uns quase 20 mil quilômetros com ele, eu já troquei 3 vezes. Não era necessário, mas eu acabei fazendo por quê? A primeira vez eu não tinha confiança o suficiente para fazer uma troca completa e eu também não tinha as informações necessárias desse passo a passo, então eu fiz a troca parcial na primeira vez. Na segunda vez, um amigo meu, ele vendeu o Azira dele, ele tinha um Azira que ele era de 2007 até o 2010, que era o câmbio 5 marchas, esse aqui é 6 marchas. E ele tinha um estoque de óleo da Petronas de câmbio e ele acabou me dando. Então na segunda vez eu fiz a troca de óleo de câmbio completa. Porém, como era o câmbio de 5 marchas, não era o óleo específico para esse câmbio meu de 6 marchas. Mesmo assim eu preferi trocar porque eu tinha feito uma troca parcial e é melhor um óleo novo do que um óleo todo ferrado, mesmo que não seja a mesma especificação, o mesmo detalhezinho da especificação. E um óleo de câmbio tem que ser um para 5 marchas e o meu, vou pôr aqui na legenda que eu não me recordo agora, para o câmbio de 6 marchas. Então eu fiz pela segunda vez essa troca total com esse óleo que esse amigo meu me deu, e aí eu rodei alguns meses com esse óleo e já comprei o óleo correto. Comprei um óleo da Motul, da especificação correta, que é essa que eu tô pondo na legenda, e eu gravei todos os detalhes ensinando passo a passo para vocês aqui no YouTube. Não é difícil. É melhor você fazer essa troca dessa forma que eu mostrei, tirando a mangueira do trocador de calor, esgotando o óleo, do que fazendo através de máquina. Porque na máquina eles não limpam o bujão magnético. E aí, quando não faz essa limpeza, por mais que você trocou todo o óleo 100%, o bujão, que é um ímã para reter as nimalhas do carro, ele continua cheio de nimalha em volta grudada e até impedindo às vezes de grudar novas futuras nimalhas, porque ele já está cheio. Então você acaba não fazendo uma troca completa. Então, pelo amor de Deus, troquem o óleo do câmbio. Esse câmbio em específico, realmente é caro de você trocar o óleo. O óleo da Motul eu fiz em casa, então eu não gastei com mão de obra, eu só gastei com o óleo especificamente. Mesmo assim eu gastei quase R$1.000 de óleo para fazer essa troca completa, porque esse câmbio aqui, se eu não me engano, são 7,8 litros de óleo, e mesmo assim você precisa colocar um pouco mais para deixar sair aquele chorinho ali de óleo, para garantir que limpou 100%. Então pode botar aí que você vai comprar uns 9 litros pelo menos de óleo. O da Motul acho que estava saindo R$100 o litro, então uns R$900 aí de óleo você vai gastar. Agora, se você for levar numa mecânica fazer isso, com certeza eles vão cobrar a mão de obra deles, logicamente, e aí pode botar que vai ficar beirando os R$2.000 para fazer essa troca. Mesmo assim, eu recomendo que você faça, porque um câmbio desse, se estragar, aí a brincadeira sai mais cara. Aí ou você acha um no desmanche, que é o que vale mais a pena, ou você manda arrumar o câmbio, mas aí você vai gastar, pode ter certeza que para retificar todo o câmbio, fazer as manutenções, você vai gastar mais de R$10.000, tá? Então eu recomendaria você fazer essas trocas. Pode ver, esse câmbio aqui ele não dá um tranco. Só se eu dou assim uma acelerada muito brusca e aí eu tiro o pé, na hora de reduzir a marcha ele dá um tranquinho de leve. Mas para 222 mil quilômetros é impecável. Falando a respeito desse problema que eu comentei de dar um tranco no câmbio, pessoal, prestem atenção porque vocês às vezes podem pensar que seja um problema maior, né, e se desesperar, ou então até saindo gastando dinheiro e pegar algum mecânico picareta que te explore e não passe a realidade para você. Preste atenção para você entender nisso, que isso daqui pode ser o seu problema também. Eu vou explicar aqui o que ocorre no meu carro. Meu carro, ele andando de uma forma normal, andando de uma forma pacífica, ele não dá nenhum tranco, não ocorre nenhum tranco no carro. Esse Azira, como eu falei já, ele tem um câmbio de 6 marchas, ele troca todas as marchas de maneira suave e perfeitamente. Porém, se eu vou pegar, por exemplo, tô parado num acostamento na estrada, finquei o pé até lá embaixo, elevei a rotação lá em cima, quando ele vai passar da terceira para a quarta marcha, nessa hora que ele tá acelerando a rotação, ele passou para a quarta, ele dá uma diminuída porque ele passou, ele acaba dando um tranco bem forte. Se a rotação estiver
estiver muito elevada. Nesse único momento em específico, ele dá um tranco muito forte, como se tivesse tomado uma porrada na traseira do carro, né, que dá aquele baque. Depois tá tudo certo, tá tudo normal. O câmbio, ele é perfeito, as trocas, tirando se eu tô, como eu falei, exigindo a potência máxima do motor. Se ele tiver que passar de terceira para quarta de boa, dando um toquezinho ou acelerando até metade, meio pé, né, vamos dizer assim, ele não vai dar esses trancos de forma alguma. Explicando agora para vocês o porquê isso ocorre. Eu descobri que não é um problema no câmbio. O que acontece? O Azira 2011, inclusive isso, desculpa, mas é uma cagada. Eu diria que 90% dos câmbios automáticos, na parte de baixo deles, eles têm um cárter. Então você desparafusa esse cárter desse câmbio, você saca esse cárter fora e lá nesse cárter vai ter um filtro do câmbio, que é como se fosse um filtro de óleo do câmbio. Como se fosse, não, é um filtro de óleo do câmbio. Só que no caso do Azira 2011 em específico, que é o câmbio de 6 marchas, os anteriores de 5 marchas não tem esse problema. Mas o Azira 2011, que é o câmbio de 6 marchas, ele tem esse problema. Ele não tem esse cárter embaixo. Ele tem um cárter na frente dele. Por exemplo, imagina, o câmbio tá aqui. Imagina, o motor do carro tá aqui, o câmbio tá aqui. Ele tem um cárter na lateral, na frente do câmbio, aqui de frente pra grade. Só que esse cárter, se você remove ele, você não tem acesso ao filtro. Embaixo, que é onde fica o filtro, na parte de baixo aqui do carro, ele não tem cárter. Então esse filtro do 2011 em específico, não sei se os mais novos têm o mesmo problema, estou falando a respeito desse que eu estou gravando, que é o 2011, ele não tem esse cárter embaixo. Resumindo, você não tem acesso fácil para trocar esse filtro. A única forma de você trocar esse filtro é você descendo o câmbio automático fora, retirando o câmbio. Não precisa desmontar ele por completo, mas você tem que descer o câmbio e aí você consegue ter acesso a esse filtro. Então o que acontece com o meu carro em específico? Meu carro tem 222 mil quilômetros, foram feitas no decorrer desse tempo, inclusive comigo, várias trocas de óleo, porém nunca foi trocado o filtro de óleo do câmbio, porque é um câmbio meio que blindado, não é blindado, mas você tem que descer o câmbio para conseguir ter acesso. Você não tem um cárter que você consegue tirar com facilidade, como são os câmbios antigos de 5 marchas. Então, esse filtro ele está começando a ficar obstruído. E aí, o que acontece? Quando você dá uma acelerada muito brusca, a bomba de óleo precisa mandar mais óleo para lubrificar de forma mais rápida. E aí ele tem essa pequena obstrução, porque o filtro já passou da hora de ser trocado, e ele não manda óleo suficiente numa acelerada muito brusca. E aí de terceira para quarta marcha, que é as engrenagens que precisam de mais lubrificação nessa parte, pelo que eu conversei com especialistas nesse câmbio, ele não recebe a lubrificação suficiente e ele acaba gerando esse tranco, porque eu acelerei de forma muito brusca, o filtro não está passando 100%, ele está um pouco obstruído, porque já passou da hora de ser trocado, e ele acaba gerando esse tranco. Mas não é um problema no câmbio, é um problema no filtro, que precisa descer o câmbio e trocar. Logicamente, é uma mão de obra pesada, mais salgada, porque você precisa descer o câmbio. Então prestem atenção nisso daí quando vocês forem comprar um Azira 2011, porque é uma manutenção mais salgada que vocês podem ter que fazer. Dá uma pesquisada, vê se o antigo dono tem notas fiscais de que foi trocado. Não só isso, se você levar numa oficina mecânica e o cara falar que trocou o filtro de óleo de câmbio para você, desconfie, porque não é um serviço para se fazer em meia hora, 1 hora ou 2 horas que seja. É um serviço bem trabalhoso. Então não é um serviço fácil, não é um serviço barato. E aí, se alguma mecânica falar para você, eu troquei óleo de câmbio e filtro, e o cara fez esse serviço em meia hora, 1 hora, desconfie que não foi trocado. Olha, só essa dica aqui vale o seu like nesse vídeo. São informações que eu pesquiso muito para trazer para vocês aqui. Embora esse carro seja o meu carro, então eu tenho uma certa experiência maior para trazer aqui no vídeo. Todos os carros que eu vou gravar aqui no canal, eu sempre busco informações detalhadas. Então me ajuda com seu like aqui e considere se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Esse carro é um carro que não aceita desaforo, então muito cuidado com a manutenção preventiva dele. Válvula termostática para evitar um superaquecimento, óleo de motor, filtro de óleo, óleo de câmbio, tudo isso é uma manutenção preventiva que você fazendo, você não vai ter dor de cabeça com esse carro. Mas quem não faz, quem é relaxado, ou compra o carro e não tem condição de fazer, depois a hora que quebra vai sair falando mal. Que o motor custa mais de 20 mil reais para retificar, que o câmbio custa mais de 10 mil. Então tem toda
todas essas questões que você precisa se atentar. Fiquem atentos aqui ao canal, por isso é importante você se inscrever, que eu pretendo trazer alguns conteúdos de dicas de manutenção que você pode fazer você mesmo em casa, dicas na hora de comprar um carro. Então fiquem atentos aqui que vai sair o vídeo da troca de óleo completa desse Azira aqui, que eu mesmo fiz em casa. É só seguir um passo a passo, tomar cuidado, por exemplo, tem que ter cuidado na hora de verificar o nível. Esse carro não tem vareta no óleo de câmbio para verificar o nível, tem que tirar o bujão, deixar escorrer, a hora que estiver saindo um fiozinho você já pode fechar, mas tem que estar plano, tem que estar com o carro ligado, tem todas essas questõezinhas que eu explico no vídeo, e é uma questão mais de atenção para você não fazer errado. Seguindo passo a passo não tem erro, é uma coisa simples, você tendo noção básica, tira de letra. Então bora lá pegar a estrada aqui com o Hyundai Azira, começar falando um assunto que vocês estão interessados em saber a respeito do consumo do carro. Esse carro na cidade realmente ele é um carro gastão, obviamente, né, se a gente levar em consideração que ele é um motor V6. Aqui na minha cidade de Indaiatuba, ela é uma cidade que ela tem subidas, descidas, né, não é um terreno 100% regular. Se a gente pegar uma cidade como Praia Grande, por exemplo, a cidade de ponta a ponta ela é toda plana. Quando eu fui para a praia com esse carro aqui, fez um consumo excelente. Então isso varia bastante também. Carro pesado, se é uma cidade com trânsito intenso, anda, para, muito morro, subida, descida, isso influencia muito. Para o perfil aqui de uma cidade como a minha, que é aqui no interior de São Paulo, em Indaiatuba, eu estou falando de uma média na cidade com gasolina de 5 km por litro, tá? Essa é a média que eu faço, que eu já calculei inúmeras vezes e não foge muito disso. Agora na estrada ele já fica bem melhor, conseguindo fazer o dobro que isso, por conta do câmbio automático de 6 marchas. Como ele não tem esse anda, para, até vou colocar aqui na tela da GoPro aqui, ele tem o modo manual, que eu posso diminuir as marchas, podem ver que ele está na 6ª marcha. Eu jogo aqui na 6ª marcha, ele vai embora, rotação ali ó, 120, ele fica a média de 2.000 giros. Então é um carro que na estrada, por ser um motor V6, eu considero ele um carro econômico, fazendo uma média de 10 km por litro na estrada. Novamente, é um motor V6, não estou comparando com o 1.0 turbo, que vai fazer 14, 15. Nós estamos falando de um motor 3.3 V6 aspirado. Então para um motor desse e para o peso do carro, para o porte do carro, eu considero um consumo na estrada excelente, uma média de 10 km por litro na gasolina. Lembrando que esse carro não é flex. Então assim, para a estrada, eu acho, na minha opinião, para um V6, motor forte, potente, um consumo excelente. Tá? Agora realmente, se você vai todo dia ficar pegando trânsito, anda por bastante trecho em cidade, esse carro vai te consumir um combustível enorme. Eu acho difícil, a não ser que seja uma cidade totalmente plana, como eu dei o exemplo da cidade litorânea, Praia Grande, Santos, que aí talvez você consiga fazer ali próximo da casa dos 7, 7,5. Mas você pegar uma cidade perfil São Paulo, Campinas, Indaiatuba, que tem bastante, né, subida, descida, muito trânsito intenso, você não vai conseguir fazer mais do que isso, eu acho bem difícil. E esse modelo aqui do 2011 em específico, ele tem essa vantagem de já ter o câmbio automático de 6 marchas. Os modelos abaixo dele, que são 2010 para baixo, eles têm o câmbio de 5 marchas. Agora falando a respeito da direção do carro, é um carro extremamente estável, confortável. O conforto desse carro aqui não tem nem o que falar, não tem comparação. Acho difícil comparar ele com o conforto de algum outro carro. A segurança principalmente, é um carro seguro, muito seguro. Ele é seguro em vários quesitos, por exemplo, questão de freio ABS, freio a disco nas 4 rodas. Ele é recheado de airbags, airbags na lateral, airbags aqui na frente, airbag na lateral aqui do banco. Então assim, é um carro completaço, se eu não me engano são 11 airbags que o carro tem ao total. Ele fecha toda uma cortina aqui nas laterais, na frente, protege bem. Além de ser uma carroceria reforçada e a distância que o carro tem, tanto do capô quanto o porta-malas dele, que é longo, numa batida de frente ou de traseira, até chegar na pessoa que está atrás ou até chegar na pessoa que está à frente, precisa ser uma porrada muito feia, tá? Diferente de um carro mais curto,
que na minha opinião interfere bastante sim. Eu vi um vídeo na internet, deve ter aí no YouTube se vocês pesquisarem, um Azira dos novos, acredito que devia ser 2013, 2014, bateu de frente com uma Paraty, acredito que 2008, por aí, uma Paraty dessa idade mais ou menos. Nessas estradinhas que são, né, uma mão indo, uma mão voltando, o cara entrou na contramão e deu de frente. O cara do Azira não fez absolutamente nada, saiu ileso. Claro, estourou todos os airbags, detonou toda a frente do carro, mas ele saiu ileso. O cara da Paraty morreu na hora. A Paraty era 4 portas, afundou até a porta do motorista, do capô até a porta do motorista, esmagou ele completamente. Então aí você vê a segurança que faz um carro, e eu não estou falando nem no quesito airbag, porque mesmo se a Paraty tivesse airbag, não ia adiantar muita coisa ali, é quesito lataria mesmo, robustez de segurar o impacto e não deixar fazer o carro virar uma lata de sardinha. Então é um carro que você quer ter um carro desse para viajar, você que gosta de pegar a estrada bastante, ou trabalha, né, pegando a estrada, foge bastante de trânsito, enfim, mais trechos de estrada, é um carro que eu recomendo. Ele é seguro, confiável na estrada, novamente, para um motor V6 ele é econômico, e eu também considero um carro seguro no quesito de você ter um motor forte para fazer uma ultrapassagem. É um carro que você encostou o pé, ele já está dando 180, 200 por hora, tranquilamente, tem muita estabilidade. Então, inclusive eu já conversei sobre isso aqui no vídeo. Cuidado com a cambagem negativa, sem falar no conforto, né? O banco com ajustes elétricos, ajustes de lombar, é confortável, teto solar. É um carro gostoso de guiar, apesar dele não ser direção elétrica, a direção dele ser hidráulica. É uma direção muito leve, muito confortável. Para fazer curva, ele é seguro para você mexer, manusear. Freia também, ele freia bem. Logicamente, é um carro pesado, como eu falei. Então, se você tiver um carro com freio a disco nas 4 rodas, ABS, e for um carro mais leve, ele vai frear melhor. Esse carro aqui, ele é um carro pesado. Até comentei que passei a utilizar as pastilhas de cerâmica da Bosch, porque freiam melhor. Bom, pessoal, bora lá então fazer o nosso famoso teste de 0 a 100 aqui do canal, que vocês tanto gostam. Então, ambiente controlado, tô olhando bem se não tá vindo carro nem nada. Ar-condicionado desligado, bora lá. Eu vou pegar até aqui na mão para ficar mais fácil o cronômetro. Bom, bora lá. 1, 2, 3, vai! Cem. 7,8 segundos. Agora já pegou um trecho de subida. Vamos ver agora, testar. Eu tô 80 por hora. Vamos supor que eu tô fazendo uma ultrapassagem em estrada e tô numa subida aqui, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu só encaixar aqui a 80. 1, 2, 3. Vai. Pisei. $120. Agora vamos ver aqui o teste dele de velocidade. 180. E nem acendeu a luz da injeção, hein? Isso que eu fiquei surpreso. Só não dá para querer colar o ponteiro aqui porque tem umas curvinhas bravas aqui e não vai dar para fazer curva 200 por hora, né? Aqui esse lugar é bem bonito, tem uma paisagem bonita. É um local mais deserto aqui da cidade, bem bacana para fazer esses testes. Bom, vamos de novo então, mais uma vez. 1, 2, 3, vai! Cem. 7,4 segundos. 120, 140, 160, eu não tirei o pé ainda. Diminuir que tem curva. Realmente, pessoal, é um carro que é sensacional, não faz feio. Meu motor V6, 100% aspirado, 265 cavalos, 0 a 100 em 7,4 segundos. O controle de tração estava ligado, o ar-condicionado desligado, vidros fechados para não ter
o problema do vento dá uma segurada, mas realmente o desempenho do carro é incrível. Por exemplo, precisou ultrapassar, ele vai embora. E ainda estou surpreso que não acendeu a luz da injeção. Até por ser uma estradinha de curva, ele não faz feio nessas curvas. Lógico, eu não vou ficar botando aqui 180, 200 por hora para querer fazer curva com ele. Não é um carro para isso, não é um carro esportivo, não é um carro sedã, mais banheirão, mas mesmo assim ele tem uma estabilidade muito boa. Podem ver, andando a 130 por hora, tranquilamente. Bom pessoal, e agora eu e o Hyundai Azira vamos ficando por aqui. Para você que chegou até essa parte do vídeo, meu muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, me ajuda muito aqui no canal. São informações assim que eu me dediquei um tempo enorme para trazer para vocês, não só de estudo, mas de gravação e depois de edição, que é a parte que mais me incomoda. Então, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse daqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça, estou deixando o link aqui na descrição da troca de óleo que eu fiz no motor do carro, com as informações importantes, retirando o cárter, fazendo a limpeza. E também futuramente terá o vídeo aqui da troca de óleo de câmbio total em casa, sem utilizar máquina, que você deve fazer essa troca, é extremamente importante. Meu muito obrigado a todos, meu nome é Lucas Basso, esse é o canal automotivo Coração Mecânico. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima.